Gente, tudo certinho? Uma boa tarde, bom dia, uma boa noite. Para tu que não me conhece, eu sou o Eduardo Celistre, proprietário aqui do Ponto Matriz, e agora a gente vai começar uma primeira aula de matemática de um conteúdo que é muito, muito básico, nem tem como se aprofundar muito nele, que são os conjuntos, tá? Então, vamos começar. Primeiramente, a gente tem que definir o que que é um conjunto, né? E um conjunto é definido por essa frase aqui. Ó, é uma coleção de objetos com características pré-definidas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso formar um conjunto com qualquer coisa. Posso escrever um conjunto com qualquer coisa. Seja essa coisa, números, objetos, cidades, nomes, letras, qualquer coisa, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou escrever um conjunto que eu vou chamar de A. A gente sempre coloca uma letra maiúscula, tá? Para nominar o conjunto. Igual e abre chaves, tá? Abre chaves para começar a listar os elementos do conjunto. Eu vou colocar um conjunto de letras, tá? Colocar A, colocar B, C e D. E vou fechar. Então, como eu já falei aqui, ó, cada um desses termos, que são separados por ponto e vírgula, são elementos, tá? Então, nesse caso, eu tenho 4 elementos. Muita gente separa só por vírgula, só que se tu tem, por exemplo, um conjunto que é números com vírgula, 1,2. Opa, 1,2. E aí tu vai separar de novo, assim vai ficar meio ruim, né? Vai ficar meio confuso. Então é melhor separar por ponto e vírgula, tá? Beleza. Eu fiz esse conjunto e ele tem 4 elementos. Ó, 1, 2, 3, 4 elementos. Beleza. Agora eu posso escrever esse conjunto de outra forma. Posso colocar como primeiras 4 letras do alfabeto, né? Então aqui, ó, como tu pode ver, essa aqui é a forma explícita, tá? Do conjunto, porque eu estou listando cada elemento. E essa aqui é a forma implícita. Eu não estou listando, eu só estou falando sobre o que que é o conjunto, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Essa aqui é a forma explícita e aqui implícita. Tá, beleza. Vamos colocar isso aqui para baixo. E agora, opa, não peguei o resto. E agora vamos falar da cardinalidade de um conjunto. O que significa cardinalidade? É o número de elementos, basicamente, tá? Então vou até escrever aqui, ó, número de elementos. Aí, é isso. Então se eu tiver um conjunto, por exemplo, que é A, novamente, vou colocar 2, 4, 6 e 8. Para escrever a cardinalidade, a gente faz isso aqui, ó. Número de A. É como se fosse número de elementos de A igual a 4. Tá? Outro exemplo. Vou pegar um conjunto B. Esse conjunto B, ele é composto pelo zero. Tá? A cardinalidade desse conjunto... Deixa eu não botar isso, né? Coloquei errado. Cardinalidade do conjunto B é 1. Não importa que é o zero que está aqui dentro. Tem um elemento. Tudo que está entre as chaves é um elemento, tá? Então, nesse caso, o conjunto B tem um elemento. Outro exemplo. Conjunto C. Conjunto C, ele não tem elemento nenhum. Ele é vazio, assim, ó. Não tem nada. Então, nesse caso, a cardinalidade do C é zero. Ele não tem elemento nenhum. E é isso que a gente chama de conjunto vazio. Conjunto vazio.
tá? Ele vai aparecer muito. Ele também pode ser representado por isso aqui, ó. Uma bolinha cortada no meio, assim, tá? E eu até esqueci de contar, só dar outro conceitinho, no exemplo do conjunto B, que é formado por zero, né? O número de B é 1. E o nome desse conjunto é conjunto unitário. Quer dizer que ele é formado por uma unidade só. Um elemento só. Tá? Não importa que elemento seja, é o conjunto unitário. Beleza. Subconjuntos de um conjunto. Agora a gente começa a chegar na parte que é muito cobrada em todos os vestibulares. Tá? Vamos supor que a gente tenha o nosso conjunto A e ele seja formado por 1, por 2 e por 3. Tá? Quantos subconjuntos ele tem? 8. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe? Eu vou listar esses subconjuntos, tá? Depois vou definir o que é um subconjunto. Ó, o conjunto A, ele tem 8 subconjuntos. Vamos lá. Ele tem o conjunto que é só... que é só o 1. Ele tem um conjunto que é só o 2. Ele tem um conjunto que é só o 3. Ele tem o conjunto 1 e 2. 2 e 3. 1 e 3. Ele tem o conjunto 1, 2 e 3. E tem o subconjunto vazio. Meu Deus, não consigo fazer bonito. Aê, fechou. Então, se tu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho. Como que a gente determina isso? Porque aqui a gente listou, né? Olha só. O que é um subconjunto, na verdade? Explicar antes melhor. Subconjunto é quase que fosse todas as possibilidades de combinações que tem esse conjunto aqui. São mini conjuntos, como tu pode ver aqui, mini conjuntos ou o próprio conjunto inteiro, né, que estão contidos dentro desse conjunto maior, tá? Como assim? Eu vou desenhar uma bolinha aqui, ó, para explicar melhor. Digamos que esse A aqui é o 1, o 2 e o 3. Só que se eu quiser formar subconjuntos, eu posso. Eu posso formar um conjunto assim, por exemplo. É um conjunto. Sei lá, eu determinei. Ou eu posso formar um outro conjunto que é assim, ó. Opa. Assim. Ou eu posso formar um conjunto que é assim. Um subconjunto. Ou eu posso formar um outro subconjunto que é assim. Entendeu? Eu determino assim, tá? Então, como que a gente determina quantos subconjuntos existem? Porque daqui a pouco a prova vai te perguntar assim: ah, eu tenho um conjunto com 15 elementos. Vai, lista aí. Azar o teu. É, aí quebrou, né? Como é que a gente vê? A gente usa uma pequena formulazinha que é a seguinte: 2 na n. 2 elevado na n. Sendo n o número de elementos. Elementos. E isso é muito importante, essa formulazinha aqui. É muito importante, muito importante. Ela sempre cai em todas as provas, não importa a dificuldade, assim, sempre cai. Não importa se é uma questão sobre ela ou se ela aparece no meio da questão, é sempre ela, sempre aparece, tá? E aí, atrelado aos subconjuntos, a gente tem o conjunto das partes, tá? Agora o negócio começa a ficar um pouquinho complicado, mas o conjunto das partes não é tão cobrado assim atualmente. Já foi muito cobrado, mas hoje não é tanto. Mas beleza, vamos supor que a gente tenha o nosso querido conjunto A e ele seja formado por 1 e por 2. Beleza. Vamos listar o subconjunto dele, né? Primeiro, quantos ele tem? Ele tem 2 elementos, então é 2 na 2. Ele tem 4 subconjuntos. Vamos listar esses 4.
ele tem o 1 sozinho, o 2 sozinho, o 1 e o 2 e o vazio. Tá, beleza, ele tem esses 4. Nunca se esqueça de colocar o vazio e o próprio conjunto, tá? Eles sempre são subconjuntos. Beleza. O que é o conjunto das partes, então? A gente escreve, primeiramente, a gente escreve ele assim, ó. Partes de A. E é um conjunto, então a gente já abre a chave. E explicando, vou colocar aqui embaixo, fica melhor, eu acho. Explicando o que é o conjunto das partes. É o conjunto composto por todos os subconjuntos de um conjunto. Meu Deus. Ó, é um conjunto, partes de A, formado por todos os subconjuntos desse conjunto A. Meu Deus. Mas vamos listar, vai ficar mais fácil agora. Ó. Primeiro subconjunto aqui do A é o subconjunto 1. E eu vou colocar o 1 entre chaves. Porque ele é um subconjunto que está dentro desse conjunto das partes. Tá? Agora, segundo termo, segundo elemento. Esse aqui, ó. Vamos colocar aqui. Terceiro é o 1 e o 2. E o quarto é o vazio. Eu nem preciso colocar. Aí, ó. Pronto. É isso. Eu posso falar então que o conjunto das partes de A tem 4 elementos. Entendeu? É meio confusinho assim, mas é isso. É isso, conjunto das partes. O conjunto das partes é o conjunto formado por subconjuntos do conjunto. Meu Deus. Beleza. Vamos passar para pertinência agora. Isso também sempre cai em muitas provas. E é muita pegadinha. Aqui começam as pegadinhas. Tá? Aqui o negócio fica brabo. Deixa eu botar aqui para baixo. Aí, fechou. Tá. O que é a pertinência? É aquele lance de, isso pertence ao conjunto, não pertence ao conjunto, está contido, não está contido. Bem, vamos ver. Pertinência é uma relação, tá? Então agora a gente vai falar sobre, vou colocar aqui, colocar elemento, vou colocar desse jeito assim, ó. Oh meu Deus. Elemento e conjunto. Por que eu escrevi desse jeito? A gente vai usar 4 símbolos, tá? Primeiramente eu vou te falar de 2 deles. Primeiro símbolo, esse aqui, significa pertence. E esse aqui significa não pertence. Então eu vou escrever aqui rapidinho. Pertence a e não pertence. Beleza. Então vamos escrever aqui nosso conjunto A novamente. E agora eu vou colocar 1, 2, 3 e 4. Tá, beleza. Agora eu vou escrever aqui 3, ó. Vou colocar 1 A. Colocar 2 entre chaves A e vazio A. Beleza. Agora a gente vai completar aqui no meio com os símbolos, tá? De pertence ou não pertence. Então vamos ver. Ó, o 1, ele pertence ao conjunto A? Sim, ele está aqui, ó. Então, opa. Então, pertence. Beleza. Tranquilo. Agora, 2 entre chaves, pertence ao conjunto A? Não, não pertence. Porque o 2
tá aqui no conjunto A, só que ele não tá entre chaves, como ele tá escrito aqui. Então não tem esse elemento entre chaves no conjunto A, tá? Se você entender melhor o que eu vou falar agora, ele estaria no conjunto das partes de A, mas aqui no A ele não tá. Se você não entendeu também, não importa. Então aqui ele não pertence. Deixa eu colocar assim, ó. E o vazio? O conjunto vazio, ele pertence ao A? Não, ele não pertence. Porque ele não está escrito aqui, ó. Ele não está escrito. E lembra, tudo que está entre chaves é um elemento. Tá? E qual que é a sacada? Esse símbolo do pertence, do não pertence, ele é só formado, ele é só usado para elementos. Ele é usado para elementos e conjuntos. Tipo, a relação entre um elemento e um conjunto. Tá? Então tal elemento pertence ao tal conjunto? Sim ou não? Então não é conjunto pertence a tal conjunto, não é isso. É um elemento. Então aqui, esse vazio não está escrito aqui assim. Então ele não pertence. Tá? Então agora vamos passar para o outro jeito. Ih, não vai dar espaço aqui. Não vai dar espaço? Vixe. Tá, vou apagar. Diminuir isso aqui. Beleza. Agora colocar aqui embaixo. Conjunto e conjunto. Agora os símbolos que a gente vai utilizar são bem parecidos, tá? É esse aqui e esse aqui, tá? Esse aqui está contido, está contido em e não está. Às vezes pode aparecer esse aqui também, ó, que é o contrário, que aí é contém. Como é que tu pode memorizar isso melhor? Tipo assim, ó, A, B. Vamos supor que A contém B. Por que que o A contém? Porque tá abertinho aqui pra ele, meio que ele tá guardando B, sabe? Tá aberto pro A. E assim, A está contido em B, o B que está guardando o A, tá? Como que a gente utiliza isso? Vamos ver agora. Vamos colocar o conjunto B como 1, abre chaves 2, 3 e 4. Tá, vamos lá. Primeiro, vamos colocar os casos. Vou colocar um 3 e o 4. Vou colocar um 2. Vou colocar um vazio. E vou colocar um e um 2 entre chaves. Beleza. Essa parte aqui cai muito em quase todos os vestibulares, assim, e sempre muita gente erra, tá? Então presta atenção aí pra tu não errar também. Ó, te liga. Agora a gente vai usar esse símbolo aqui. E esse símbolo é conjunto, entre conjunto e conjunto, tá? Então a gente está tratando isso aqui como se fosse um conjunto. 3 e 4, tá? E a gente sabe que o 3 e 4 ele tá aqui, né? Ele tá aqui. E ele é um subconjunto de B, 3 e 4. Ele é um subconjunto. Então ele é como se fosse um conjunto que está dentro do conjunto de B, né? Isso que é a sacada, essa que é a definição de um subconjunto.
Então a gente pode sim falar que 3 e 4 está contido em B. Tá? É como se fosse esse subconjunto está contido no grande conjunto B. Tá? Agora, o 2 entre chaves, ele está contido em B ou não? Não, ele não está contido em B. Por quê? Aqui, o 2 entre chaves é um elemento de B. Tá? O 2 entre chaves é um elemento. Se eu quisesse transformar ele em um conjunto, se eu fosse listar os subconjuntos de B, sairia assim, ó. Assim que ficaria. E isso sim está tá contido em B. Mas só esse 2 entre chaves não tá. Então a gente vai colocar assim, ó. Não está contido. O vazio está contido em B ou não? Sim, ele está contido em B. Se a gente fosse listar os subconjuntos do B, ia ter o vazio ali na lista, né? Sempre tem. E esse aqui, agora? Abre chaves, 1 com o 2. Sim, tá contido. É um dos subconjuntos possíveis de B. Tá? Operações. Agora vem a parte mais fácil. Tá? Primeira operação, união. O símbolo é sim. Tá? Se fala A união B, A união com B, é isso, é assim que se fala. É basicamente a soma de todos os elementos. Tá? Então, é como se a gente pegasse aqui, ó. Como se a gente pegasse e fosse selecionar. A gente está falando de toda essa área aqui, ó. Toda essa área. É como se fosse o A mais B. Sabe? É toda essa área. Então, se o A fosse, por exemplo, 1 e 2, e o B fosse 2 e 3, a união B seria 1, 2 e 3. Tá? Porque a gente não conta, não duplica, né? A gente não conta duas vezes o 2. Tá? Então, colocando aqui no desenho, esse desenho se chama diagrama de Venn-Euler, mas também mais conhecido como diagrama de Venn, assim. É o método que a gente mais usa para resolver os problemas de conjuntos, tá? Se a gente fosse colocar aqui no desenho, por exemplo, o A é 1 e 2 e o B é 3. 2 e 3. Só que como o 2 ele pertence aos dois conjuntos, a gente ia colocar ele aqui no meio, né? E aí, falando da união, a gente estaria falando dessa parte pintada, tá? Próximo. Padrão, né? Facinho. Intersecção. Eita, veio para baixo aqui. Intersecção. O símbolo é um U de cabeça para baixo. Intersecção. A gente está falando da intersecção dessa parte aqui, ó. É da parte que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? É a intersecção. É língua portuguesa também, é a mesma coisa. Beleza. Próximo. A menos B. Subtração, né? Padrão. Subtração. Tá? Ou seja, a gente vai meio que selecionar o A inteiro. Seleciona o A inteiro. E tira o B, como ele pede aqui, né? Tira o que é dessa área pintada que é do B. Então a gente sobra com isso aqui, ó. Tá? Isso é A menos B. Pode aparecer às vezes também, raramente, tá? Mas pode aparecer em vestibulares mais avançados, pode aparecer dessa forma, que é a famosa barra invertida, assim. Isso é a mesma coisa que A menos B.
tá? Por definição é complementar, que eu vou explicar daqui a pouco, mas é a mesma coisa, A menos B, tá? Beleza, próximo. Agora a gente vai estar falando desse que eu comentei. Mentira, vamos fazer o contrário primeiro. Fazer. Eita. Eita, rapaz, que isso? Vou colocar aqui, ó. B menos A. Também subtração. E agora eu vou fazer o mesmo processo, né? Seleciona tudo que é de B e dentro dessa área pintada tira tudo que é de A. A gente sobra com isso aqui. Fechou, perfeito. Agora sim, vamos falar do complementar. Aparece bastante, tá? Não em outros, em vestibulares menos concorridos, mas nos mais concorridos quase sempre tem, tá? O que que é? Como é que a gente seleciona? Como é que a gente mostra, né? Como é que a gente escreve isso? Assim, ó. A elevado a C ou pode aparecer dessa forma, assim, ou, ops, ou ainda outra forma seria assim, como se fosse uma reta, tá? Mas é assim. Beleza. Vou colocar aqui em laranja. O que é esse maldito complementar, meu? Complementar. Ó, antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa. O U que tá aqui, ó, o Uzinho, percebe que ele tá em todos os desenhos? É o conjunto universo. É como se fosse tudo que existe além dos conjuntos que a gente está tratando, tá? Então, por exemplo, aí no teu quarto tu pode formar um conjunto de eletrônicos e um conjunto de materiais. E o conjunto universo é teu quarto, entendeu? Ou na tua casa tu pode formar o conjunto de quartos, o conjunto de, sei lá, de salas, de banheiros, e o conjunto universo é tua casa. Ou o conjunto universo pode ser teu prédio e tu formar um conjunto com apartamentos. Entende? É tudo, tudo. É tudo, basicamente. E aqui, quando fala o A elevado a C, é o complementar de A em relação ao universo. Meu Deus. Ou aqui também, ó. Complementar de A em relação ao universo. Tá? O que isso quer dizer? É tudo que falta pro A ser o universo. Basicamente é isso. Como se fosse o universo menos o A. É tudo que falta pro A ser o universo. Tá? Ou seja, eu vou pintar tudo aqui, vai demorar um pouquinho, mas é isso. Ó, tudo que falta pro A ser o universo. Tudo que o universo tem que o A não tem. Tá? Tudo isso aqui, ó. Só não pinta o A. Tá? É isso. Poderia também escrever, vir assim, ó. Nesse caso aqui do meio, colocar assim: complementar de A em relação a B. E aí seria tudo que falta pro A ser B, que é essa parte aqui. Tá? Mas eu vou deixar como estava antes, para entender um pouquinho melhor. Aí, tá? Beleza. E agora o último caso aqui, o último desenho, é A está contido em B. Como é que a gente desenha isso? A gente vai desenhar o B, assim, e vai desenhar o A contido no B. É isso. Beleza. Propriedades dos conjuntos, tá? Propriedades dos conjuntos. Primeira propriedade, reflexiva. O que isso significa? Por exemplo, se eu quiser escrever A união com A é igual a A, e a intersecção com A também é A.
reflexiva. Não muda nada aqui, né? Obviamente, não vai mudar nada. Tranquilo. Inclusiva. Ó, se eu falar que A está contido na intersecção de A com B, não, na união, perdão, dessa forma, tá? Eu tenho que falar também que a intersecção de A com B está contida em A, tá? O que isso quer dizer, basicamente? Ó, muito simples. Se tu fizer no desenho, tu vai entender bem melhor. A e B. Ó, aqui na primeira, basicamente, eu tô falando que na união de A com B, o A tá contido aqui dentro, né? O A tá aqui, ó. Ele tá cobrindo essa parcela. Tranquilinho, né? Eita. Beleza. E na segunda, o que eu falei? Que essa parcela aqui, ó, a intersecção de A com B, tá contido no A, né? Percebe o A aqui em volta? Tá contido no A. Foi isso que tá falando, tá? Comutativa. O que isso quer dizer? Comutativa. A união de A com B, eu escrevo pequenininho aqui, mas muita gente escreve assim, tá? Não tem problema. Eu escrevo pequenininho que é coisa minha. A união de A com B é a mesma coisa de união de B com A, não vai mudar, e intersecção também, tá? Não vai mudar. Por que a gente escreve isso? Ah, mas é óbvio, não sei o quê. Não é óbvio. Como foi isso aqui que a gente viu, ó. A menos B não é a mesma coisa que B menos A, tá? Então, essa propriedade comutativa ela vale para união e para intersecção. E é isso. Distributiva. Ah, essa tu vai conhecer de algum lugar. Ó, se eu escrever isso aqui, é a mesma coisa que escrever A união com B, intersecção A união com C. Distributiva, tu conhece esse nome, né? Distributiva associativa. É como se fosse aquele chuveirinho, né? Ó, A união com B. E aí A união com C. Né? É como se fosse isso. Ó, A união com B, A união com C, só que tu coloca aqui a intersecçãozinha que tava aqui no meio, tá? Mesma coisa. Então isso aparece às vezes em alguns vestibulares, tá? Mas às vezes não, é bem difícil de aparecer, só que serve mais como um atalho, tá? Então às vezes ele pode te dar isso aqui e pode ser mais fácil de trabalhar assim, ou ao contrário, tá? Tinha uma questão em um vestibular que tu tinha só isso e tu tinha que passar por isso aqui, por esse lado esquerdo, para resolver o negócio, tá? Beleza. Cardinalidade da união. Bem tranquilo, né? Ó, cardinalidade, lembra, é o número de elementos. Então, ó, cardinalidade da união de A com B. O que tu vai fazer? Pegar os números que tem em A, vai somar com os números que tem em B e vai subtrair a intersecção. Foi basicamente o que a gente fez aqui nesse exemplo, com os numerozinhos, tá? Basicamente, eu peguei todos os elementos que tinham em A, coloquei x aqui, y, z. Eu peguei x elementos que tinham aqui, somei com os y aqui e subtraí desses que tem nos dois, tá? Porque eles não vão ser computados na união, né? Beleza. E aí de conteúdo, basicamente foi isso, tá? No próximo vídeo eu vou resolver 3 exercícios bem tranquilos, um fácil, um médio, um difícil, tá? Então, espero que tu tenha gostado, tenha entendido. Se tu tiver qualquer problema, tu pode perguntar aqui embaixo. Eu não sei quando que eu vou responder, porque afinal eu estou estudando pro ITA e eu não vou arranjar tanto tempo assim para responder.
Mas todo mundo que eu conseguir responder, eu vou responder assim que puder. Te juro. Te prometo. Te prometo. Então, comenta aqui o que tu achou. Se tu quiser comentar, se não quiser também, foda-se. Então, azar. Vamos pra cima. Aos guri. Uma boa noite.